Fala pessoal, meu nome é André Filho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos continuar a playlist de matemática básica para falar sobre uma introdução de potenciação e radiciação. Mas antes disso, gostaria de falar um pouco sobre a forma de reprodução das bactérias e mais tarde vocês vão entender como isso se liga ao tópico de hoje. As bactérias se reproduzem através de um processo que a gente chama de divisão celular. Aqui eu fiz um desenho mais ou menos de como funciona. Então, uma bactéria, ela começa a se dividir ali e no final ela dá origem a duas bactérias. O importante aqui para a gente é saber que uma bactéria, no final dessa divisão celular, vai dar origem a duas bactérias. Vamos supor agora que estamos em um laboratório e olhamos em um microscópio. Em uma primeira medida nesse microscópio, que eu estou destacando aqui, a gente vai conseguir ver duas bactérias. Depois de um certo tempo, essas bactérias vão se reproduzir através da divisão celular e cada bactéria vai dar origem a duas bactérias. Então aqui eu deixei aqui, esse conjuntinho de duas bactérias que vieram dessa bactéria aqui. E isso pode continuar acontecendo. A cada nova medida, o número de bactérias dobra porque cada bactéria está se multiplicando e dando origem a duas novas bactérias. Olhando esse padrão de crescimento das bactérias com calma, podemos ver que o número de bactérias de uma medida está relacionada a uma multiplicação de fatores iguais, que podemos representar por uma operação que chamamos de potenciação. Na primeira medida, temos apenas duas bactérias. Aqui não tem segredo nenhum, só tem as duas. Mas a partir da segunda medida, o número de bactérias dobra. Então, vamos ter duas vezes o número de bactérias da primeira medida, que é 2, e isso aqui pode ser representado como 2 repetido duas vezes, que é igual a 4. Na terceira medida, nós vamos ter duas vezes o número de bactérias da última medida, que é 4, e 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, ou seja, eu tenho aqui duas vezes, eu estou copiando esse duas vezes aqui, e agora eu vou substituir esse 4 por 2 vezes 2. 2 vezes 2. E isso daqui é uma multiplicação do fator 2 3 vezes, que é igual a 8. Na quarta medida, vamos ter duas vezes o número de bactérias da medida anterior. E isso daqui pode ser representado como duas vezes. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2. E isso daqui é uma multiplicação de 2 repetido 4 vezes. Deixa eu só trazer mais para cá. Isso daqui é igual a 16. O que chamamos de potenciação é essa repetição aqui dos fatores que a gente representa dessa forma aqui, com um número que é repetido embaixo e o número de vezes que ele é repetido aqui em cima. Então aqui nós temos 3 vezes o fator 2 e a gente representa ele dessa forma. Aqui nós temos 4 vezes o fator 2 e a gente representa ele dessa forma. E para ver se vocês entenderam a lógica, deixem aqui nos comentários quantas bactérias nós teríamos na quinta e na sexta medida. Vamos falar agora sobre o nome que a gente dá para cada elemento dessa operação de potenciação. Esse número que fica aqui embaixo é o que a gente chama de base. O número que fica aqui em cima é o que a gente chama de expoente. E esse aqui nada mais é do que o resultado da potência. A base é o fator que se repete e o b, que é o expoente, é o número de vezes que vamos repetir a base.
Vamos dar alguns exemplos para ficar mais claro esse conceito. Se a gente tem 5 na base e 2 no expoente, isso daqui significa que vamos repetir o fator 5 duas vezes. A gente repete aqui duas vezes por conta do expoente 2. E isso daqui, então, é 25. Se a gente tivesse 5 na base e 3 no expoente, isso significa que temos o 5 repetido 3 vezes, o que é igual a 125. Se temos 4 na base e 3 no expoente, vamos repetir o fator 4 3 vezes, que é igual a 64. E se temos 3 na base e 4 no expoente, temos 4 repetições do fator 3, o que é igual a 81. Repare que a potenciação ela é bem diferente da multiplicação. Se tivéssemos uma multiplicação de 5 vezes 3, isso aqui poderia ser representado como 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. E isso é diferente de 5 elevado a 3, que é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Algumas propriedades importantes da potenciação estão ligadas aos expoentes 1 e 0. Quando a gente tem uma base qualquer, que eu vou representar pela letra A, e o expoente é 1, o resultado dessa potência é o próprio valor da base, que é o A. Alguns exemplos aqui se tivéssemos 2 elevado a 1, o resultado é o próprio 2. Se tivermos 5 elevado a 1, o resultado é o próprio 5. Se tivermos 20 elevado a 1, o resultado é o próprio 20. Se tivermos 10.000 elevado a 1, o resultado é o próprio 10.000. Então, qualquer número que a gente colocar na base, se ele tiver um expoente 1, o resultado é o próprio valor dessa base. Já no caso do expoente 0, se a gente tiver qualquer base, desde que essa base aqui não seja o próprio zero, então, quando ela tiver o expoente 0, o resultado é 1. Alguns exemplos. 5 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 0 é 1. 20.000 elevado a 0 é 1. Qualquer valor que eu colocar na base sempre vai dar 1, desde que a base não seja o zero. A gente pode ver essas duas propriedades através de uma tabelinha. Se eu tiver aqui 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, ou seja, uma sequência onde eu estou diminuindo o expoente. 2 elevado a 4, a gente sabe que é 16. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 2 é 4. Podemos ver, através dessa sequência, que para sair daqui e vir para cá, estamos sempre fazendo uma divisão por 2. Daqui para cá, a gente faz, de novo, uma divisão por 2. Para eu descobrir o valor, quando eu tenho o expoente 1 aqui, eu vou fazer de novo a divisão por 2. E do 4, a gente vai chegar em 2. Se eu fazer de novo essa divisão por 2, a gente vai chegar aqui em 1. E aqui a gente vai ter as duas propriedades, tanto para o 1 quanto para o 0. Vamos falar agora sobre a leitura de potências. Vamos supor que temos aqui 3 na base e 4 no expoente. A leitura que a gente faz aqui é primeiro a base, então 3, e aí a gente fala elevado a 4. Ou uma outra forma da gente falar a mesma coisa é 3 elevado à quarta potência.
Os dois jeitos estão certos e se referem à mesma coisa, que é o 13 na base e o 4 no expoente. Aqui embaixo é só mudar os valores, né? Então, 4 elevado a 7, ou 4 elevado à sétima potência. Temos alguns casos especiais para o expoente 2 e o expoente 3, porque o expoente 2 está ligado à área de um quadrado e o expoente 3 ele está ligado ao volume de um cubo. E por conta disso, nós podemos escrever aqui 5 elevado ao quadrado. Ou aqui embaixo, só mudando a base, 4, e aqui é a mesma coisa, elevado ao quadrado. No caso do expoente 3, a gente pode escrever aqui 5 elevado ao cubo, ou aqui embaixo, só mudando a base, né? 4 elevado ao cubo, que é a mesma coisa. E aqui eu deixei um caso bastante fácil de resolver potências, que é quando temos a base 10. As potências de base 10 são muito fáceis de resolver, porque o próprio expoente indica a quantidade de zeros que a gente tem que colocar. Por exemplo, 10 elevado a 4, basta a gente colocar um 1 aqui e colocarmos 4 zeros depois. 10 elevado a 7, basta colocar um 1 e acrescentar 7 zeros. No caso de 10 elevado a 9, basta a gente colocar 9 zeros no final. E aqui com 10 elevado a 0, a gente simplesmente não vai ter nenhum zero no final. Agora vamos entrar no tema de radiciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação e a gente representa ela através desse símbolo aqui, que é o radical. Fazendo uma analogia com a potenciação, se tivermos 5 ao quadrado, isso daqui é igual a 25. A radiciação, por ser a operação inversa, ela quer saber quem que eu devo multiplicar por ele mesmo 2 vezes vai resultar no número 25. E isso, pela potenciação, a gente consegue ver que é o próprio 5. Se a gente tiver 5 ao cubo, que é igual a 125, a radiciação, que é a operação inversa, seria uma raiz cúbica de 125. Isso daqui é igual a 5, que é o valor da base. Se temos 3 elevado a 4, que é igual a 81, a gente tem a raiz quarta de 81, que é igual a 3. Então, o nome desse símbolo aqui, eu já falei, que é radical. O número que fica aqui fora é o que a gente chama de índice. E esse número aqui de dentro é o radicando. A leitura que a gente faz é sempre raiz quadrada, quadrada por causa do 2 aqui, de 25, que é o radicando. Aqui teríamos a raiz cúbica de 125. O cúbico é por causa do 3. E aqui a gente tem a raiz quarta de 81. Mas, no geral, quando a gente tem a raiz quadrada, a gente não costuma colocar o índice aqui. Então, escrever a raiz quadrada com índice ou sem índice é a mesma coisa. Por fim,
vamos falar um pouco sobre os números quadrados perfeitos. Quando a raiz quadrada de um número é um número natural, chamamos ele de um quadrado perfeito. Alguns exemplos são o zero, por conta do zero ao quadrado, o 1, que é resultado de 1 ao quadrado, o 4, que é resultado de 2 ao quadrado, o 9, que é resultado de 3 ao quadrado, o 16, que é resultado de 4 ao quadrado, o 25, que é resultado de 5 ao quadrado, o 36, que é resultado de 6 ao quadrado, e assim por diante. Chamamos esses números aqui de cima de números quadrados perfeitos. Isso porque a raiz quadrada deles é sempre um número natural, que está aqui embaixo. A raiz quadrada de 0 é 0, de 1 é 1, de 4 é 2, de 9 é 3, e assim por diante. Então é isso. Essa foi a introdução para a potenciação e radiciação. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentem, compartilhem e se inscreva. Até a próxima!